Salmo 26, nós vamos ler a partir do versículo 1. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e em cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Até onde eu conheço cada um de vocês, eu diria que vocês são iguais a mim. Mesmo quando nos sentimos prejudicados, nós preferimos o prejuízo a qualquer confusão. Nós preferimos o prejuízo a ficar criando casos e confusões por aí. Mesmo quando nos sentimos prejudicados, nós não queremos gastar nem tempo, nem dinheiro e muito menos energia nos incomodando com processos jurídicos. Imagine por um instante, no entanto, que você foi muitíssimo prejudicado por alguém a ponto de a tua vida ter sido destruída. Tudo que você tinha planejado para o futuro foi simplesmente destruído por aquela pessoa. A destruição foi tal que, para continuar vivendo, a única alternativa que você tem é processar a pessoa que te prejudicou para conseguir dela algum tipo de compensação pelo prejuízo que você teve. Porque, do contrário, se você não conseguir arrancar daquela pessoa alguma compensação, você não terá como viver. O que você deve fazer para ter a certeza de que o juiz que julgará esse teu caso te dará ganho de causa? O que você deve fazer para garantir que esse juiz julgará a teu favor? Se para garantir que o juiz julgará a teu favor você comprar o juiz, né, você oferecer ao juiz algum tipo de favor, seja um valor monetário ou qualquer outro tipo de favor, você demonstra ser tão mal quanto a pessoa que destruiu a tua vida. Né? Porque quem suborna um juiz é uma pessoa extremamente má. Né? Porque subornar um juiz é desfazer a justiça, é destruir aquilo que é o correto. Para garantir que o juiz julgará a teu favor, você deve se assegurar de que você de fato é inocente, de que você de fato é justo. Porque não faz sentido você ter culpa no cartório, como se diz. Não faz sentido você ser culpado, não faz sentido você ser um criminoso e você colocar um processo em cima da pessoa. Porque o juiz vai analisar as provas, ele vai dizer, tá bom, é verdade, essa pessoa fez isso para ti, mas ela fez isso para ti porque antes tu fez isso para ela. É mais ou menos, acho que deve ter sido ontem, eu estava vendo aqueles videozinhos curtos no YouTube e estava na cena daquele seriado, como é que é o nome? Agora esqueci o nome, mas é um spin-off do Breaking Bad, contando a história do advogado lá. E esse advogado, ele é obviamente um advogado, ele é um advogado criminoso. Né? E o que ele fez foi, ele pegou um casal
que havia cometido um crime e ele roubou o dinheiro daquele casal. E a mulher disse, eu vou ir até a polícia para que tu seja preso. O advogado deu uma risada e disse, olha, eu percebo que tu e a lógica não são amigos próximos, porque um bandido, ele não tem recurso nenhum junto à polícia. Né? O bandido vai lá na polícia, olha, eu fui roubado. É mesmo? O que te roubaram? Oh, roubaram aquilo que eu havia roubado antes. Ah, tá bom, então tu vai preso também. Né? Então, quer dizer, não faz nenhum sentido você ter causado um problema inicial que levou a pessoa a destruir a tua vida. Não faz sentido você não ser inocente, você não ser justo e processar aquela pessoa que destruiu a tua vida em resposta à maldade, ao crime que você cometeu primeiro. Então, para garantir que o juiz julgará a teu favor, você deve se assegurar que de fato você é inocente, que de fato você é justo, porque somente então você poderá ter certeza de que um juiz justo te dará ganho de causa. Nós observamos em pregações passadas, em várias pregações passadas, que a oração eficaz é aquela que é feita com fé perseverante, é aquela que é feita com fé expectante. Uma oração que é feita com fé perseverante é aquela oração que não desiste, apesar da demora em ser respondida. E uma oração feita com fé expectante é uma fé que persevera porque tem a expectativa, tem a certeza de que Deus fará aquilo que se pede, que em nome de Jesus se pede a Ele. Essa oração perseverante, essa oração expectante é comparada por Jesus, em Lucas 18, a um processo jurídico. Jesus contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo aquele juiz ele não quis julgar a causa porque ele era um juiz injusto. Um juiz injusto sempre está à espera de algum favor. Ele pensou, essa viúva é pobre, ela não pode fazer nada para me favorecer, então não vale a pena eu julgar a causa dela. Se ela fosse uma viúva rica, se ela pudesse fazer alguma coisa por mim, aí eu julgaria a causa dela, mas ela não pode fazer nada por mim. Mas aquela mulher, ela não desistiu, aquela viúva pobre, ela não desistiu. Por algum tempo, ele não quis atender, mas ela sempre ia até ele pedindo que ele fizesse justiça. Até que ele pensou o seguinte, olha, tudo bem, essa viúva pobre, ela não pode fazer nada por mim, mas na verdade ela está me incomodando, porque eu não aguento mais. Todo dia eu estou chegando aqui no tribunal e ela está aqui me esperando, exigindo que eu faça justiça. Mesmo que eu sou um juiz injusto, mesmo sendo um juiz que não está nem aí para a justiça, eu vou julgar a causa dela, porque eu não quero mais ser incomodado por ela. E então Jesus conclui a parábola da seguinte forma: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A lição que você deve aprender dessa parábola é a seguinte: se até um juiz injusto julgará com justiça a causa da viúva pobre por causa da perseverança dela, quanto mais Deus, que não é um juiz injusto, quanto mais Deus, que é um juiz justo, fará justiça em resposta à oração perseverante, e aqui eu acrescento expectante, dos seus escolhidos. Então, sendo que a oração é comparada a um processo judicial, a um processo jurídico sobre o qual Deus preside, para ter certeza que Deus julgará a teu favor,
para ter certeza de que Deus te dará ganho de causa, para ter certeza de que Deus responderá positivamente às orações que você faz a Ele, você deve se assegurar de que de fato é inocente e justo. Porque a gente pode pensar de novo aquela viúva pobre, indo agora a Deus. Ela vai a Deus pedindo que Deus faça justiça contra o seu adversário. Mas Deus, quando vai analisar o caso, ele percebe, tá bom, tu tá recebendo a injustiça agora, mas no passado foi tu que fez a injustiça a essa pessoa. Vocês dois estão errados, nenhum dos dois estão certos. Tu estás errada porque foi tu que deu início a toda essa confusão. Foi tu que foi se intrometer com aquela pessoa, fez um mal contra aquela pessoa e agora ela está se vingando. Vocês dois estão errados. Então, para ter a certeza de que Deus julgará a teu favor, de que Deus te dará ganho de causa, de que Deus responderá positivamente às orações que você faz a Ele, você deve se assegurar de que você de fato é inocente, de que você de fato é justo. Porque como Deus, o justo juiz, poderia julgar a teu favor, respondendo positivamente às suas orações, se você de fato for culpado de pecado e crime? Só há um modo pelo qual você poderá se assegurar que as orações que você faz a Deus não estão maculadas pelo pecado, pelo teu pecado. Só há um modo pelo qual você estará seguro de que Deus certamente julgará a teu favor, respondendo positivamente às orações que você faz. É sendo inocente, sendo justo. E alguém poderia, não vocês aqui, mas alguém que posteriormente estiver ouvindo essa mensagem no YouTube, alguém poderia levantar a acusação de que ensinamos que de algum modo, nós poderíamos merecer a graça de Deus nas suas respostas às nossas orações. Alguém poderia levantar essa acusação de que nós estamos ensinando aqui algum tipo de salvação pelo mérito pessoal. Né? Então, Deus vai responder porque eu sou bom. Né? Porque eu sou melhor do que os outros. Porque eu fiz por merecer. É por isso que Deus está me dando aquilo que eu peço a Ele. Em resposta a essa acusação, nós afirmamos que estamos meramente usando os termos do Salmo 26. Os termos que Davi escreveu aqui no Salmo 26, a partir do qual nós concluímos que ser inocente, ser justo, significa viver segundo a inocência e justiça de Jesus, que foi aquele que derramou o sangue no qual nós lavamos as nossas mãos. Versículo 6, lavo as minhas mãos na inocência. Depois nós vamos ver aqui o que significa esse verso. Ser justo, ser inocente, significa viver segundo a inocência e justiça de Jesus. A morte de Jesus a nosso favor foi aceita por Deus como um sacrifício eficaz para o perdão dos nossos pecados, apenas porque Jesus viveu de forma justa nesse mundo. Apenas porque Jesus viveu em perfeita obediência à lei de Deus. É por isso que na oração introdutória aqui, eu citei a obediência perfeita de Jesus. A vida perfeita de Jesus. Sem isso, sem a vida perfeita de Jesus, muitas vezes a gente pensa que Jesus começou o seu ministério apenas aos 30 anos de idade. Em um certo aspecto, isso está certo. O ministério público de Jesus começou aos 30 anos de idade. Mas, de um ponto de vista mais completo, o ministério de Jesus começou a partir do momento em que ele emergiu do ventre de Maria. A partir do momento que ele nasceu, ali começou o ministério de Jesus.
Porque mesmo quando, como criança, isso Lucas nos relata, mesmo como criança, Jesus foi perfeito. Lucas faz questão de relatar que aos 12 anos de idade, Jesus era obediente aos seus pais. Sempre obedecendo os seus pais. E nesse mesmo contexto, Lucas relata que, mais do que ser obediente aos seus pais, Jesus era obediente ao seu pai. Porque quando José e Maria percebem que Jesus não está com eles estão voltando de Jerusalém, eles percebem que Jesus não está com eles voltam para Jerusalém, e quando eles encontram Jesus, eles dão uma reclamada com Jesus, né? Como qualquer pai, qualquer mãe faria, né? Pô, Jesus, a gente está aqui preocupado contigo, faz 3 dias que a gente está correndo atrás de ti, te procurando, pensando que alguma tragédia tinha acontecido contigo, e a gente encontra aqui no templo. Oi? 3 dias. E qual é a resposta que Jesus dá? A resposta que Jesus dá é que importava que ele cuidasse dos assuntos do seu pai. Então Jesus era obediente ao seu pai e à sua mãe, José e Maria. Mas mais do que obediente ao seu pai e à sua mãe, Jesus era obediente ao seu Pai Celeste. Ainda como criança. Então, a morte de Jesus a nosso favor foi aceito por Deus como sacrifício eficaz para o perdão dos nossos pecados, apenas porque Jesus viveu de forma justa neste mundo, em perfeita obediência à lei de Deus. Em pregações passadas, nós afirmamos, também muitas pregações passadas, nós afirmamos que em Mateus 5, Jesus diz ter vindo a este mundo não para anular a lei de Deus. Jesus disse ter vindo a este mundo para cumprir a lei de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para se assegurar que aqueles que hão de herdar o reino de Deus também obedeçam a mesma lei por ele obedecida, a mesma lei que ele não veio para anular, porque Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus. E qual era a justiça dos escribas e fariseus? A justiça dos escribas e fariseus, ela... Voltando aqui um pouquinho antes. Muitas vezes a gente pensa que o problema dos escribas e fariseus é que eles eram muito apegados à lei. Muitas vezes a gente pensa que o problema deles é que eles eram muito apegados à lei. Mas Jesus disse que o problema deles, na verdade, é o exato oposto disso. Não é que eles eram muito apegados à lei. Não, o problema é que eles haviam substituído a lei de Deus pelas suas próprias tradições. Esse era o problema deles. Em vez de obedecer à lei de Deus, eles obedeciam à tradição que eles próprios, que os seus antepassados haviam criado. E um exemplo que Jesus dá diz respeito exatamente ao dever que todo filho, toda filha tem de honrar o seu pai e a sua mãe. Jesus diz, olha, Deus, através de Moisés, ordenou que os filhos honrem aos seus pais. E honrar aos pais não é apenas o dever da criança e do adolescente. Não, honrar os pais é o dever de toda pessoa enquanto os seus pais estão vivos. Então, na idade avançada dos pais, os filhos honram os seus pais, cuidando dos seus pais na sua velhice. Era isso que deveria ser feito. Então Jesus diz, olha, Deus, através de Moisés, ordena que os filhos honrem os seus pais. Mas vocês substituíram a lei de Deus pela tradição de vocês. Vocês dizem que se um homem consagrar a Deus os seus bens, esse homem não está mais obrigado a cuidar dos seus pais na sua velhice. O pai e a mãe estão lá passando necessidade, né? Porque na época não havia INSS, na época não havia aposentadoria, a pessoa não tinha mais condições de trabalhar. Se ela não tinha juntado riquezas, ela ia passar fome. Era dever dos filhos, então, ajudar os seus pais quando eles não tinham mais condições de trabalhar.
Então está lá o pai e a mãe passando fome, passando necessidade. Eles procuram o seu filho para que o seu filho os honre, ajudando eles na sua velhice. E o filho dizia: olha, eu não posso fazer nada por ti, porque eu consagrei os meus bens a Deus. Eu não tenho mais poder sobre os meus bens porque eu consagrei os meus bens a Deus. Eu ofertei os meus bens a Deus. Então os fariseus, os escribas, eles criaram uma forma de possibilitar que as pessoas desobedecessem à lei de Deus. Então esse era o problema deles. Não é que eles eram muito apegados à lei de Deus, o problema é que eles não eram apegados o suficiente à lei de Deus. O problema é que eles tinham substituído a lei de Deus pelas suas próprias tradições. E essa era a justiça dos escribas e fariseus. Essa era a justiça deles. A justiça que procedia não da obediência deles à lei de Deus, mas a justiça que procedia da obediência deles às suas próprias tradições que contradiziam a lei de Deus. Então Jesus disse: eu vim não para anular a lei, eu vim para cumprir a lei, e além disso eu vim para garantir que aqueles que hão de herdar o reino de Deus cumpram a mesma lei que eu estou cumprindo e que eu vou cumprir até o final, porque se a justiça de vocês não exceder a justiça dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Jesus cumpriu com perfeição a lei de Deus e então ofereceu a sua vida em sacrifício a nosso favor, para que nós fôssemos justificados por Deus e perdoados dos nossos pecados. Tendo sido justificados e perdoados dos nossos pecados pelo sangue inocente e justo de Jesus, nós devemos imitar a inocência e a justiça de Jesus mediante a nossa obediência à mesma lei que Jesus obedeceu. Nos termos do Salmo 26, nós devemos viver segundo a inocência e justiça do sangue que nos purificou dos nossos pecados, do sangue no qual nós lavamos as nossas mãos. Sendo que cada vez que oramos a Deus, nós entramos no tribunal de Deus para apresentar a Ele os nossos pedidos, as nossas causas, o Salmo 26 é perfeito para aprendermos como devemos apresentar essas orações a Deus, esses pedidos a Deus, de tal forma que nós recebamos dele um veredito favorável, que nós recebamos dele aquilo que nós pedimos a Ele. Davi, no Salmo 26, ele fez um total de 4 pedidos a Deus e ele intercala esses pedidos com 8 declarações que afirmam a sua inocência e a sua justiça. E ele termina essa oração com uma declaração da sua confiança na resposta positiva de Deus aos pedidos que ele faz a Deus. Quando oramos a Deus, inclusive isso foi citado na pregação no domingo passado, quando nós oramos a Deus, muitas vezes os nossos corações, eles se enchem de dúvidas e desconfiança. Porque embora nós saibamos que Deus pode todas as coisas, nós não temos a certeza que Ele quer fazer todas as coisas a nosso favor. Então, quando oramos a Deus, muitas vezes os nossos corações se enchem de dúvida e desconfiança, porque nós não sabemos se receberemos de Deus uma resposta positiva aos pedidos que fazemos a Ele. Se você não quiser mais ser atacado por essas dúvidas e desconfianças que no final acabam te desencorajando de continuar a orar, né? Porque quando você é atacado com a dúvida, com a desconfiança, o que acontece é que você ora 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mas no final a dúvida acaba por corroer a fé que você tem e você acaba desistindo de orar. Acho que todos nós já tivemos essa experiência, né? Tu começa a orar, ora por um tempo e daqui a pouco, tu desiste. Exatamente porque aquela dúvida, aquela desconfiança acaba corroendo a fé que você tinha.
Então você já não é mais como aquela viúva pobre da parábola que Jesus contou em Lucas 18. Você insistiu com o juiz por 3 semanas, mas depois você pensou, para que continuar insistindo? Eu vou parar. Então, se você não quiser mais ser atacado por essas dúvidas, desconfianças que te desencorajam a orar a Deus com fé perseverante e expectante, é necessário que você preste atenção a essa pregação. É necessário que você aplique tudo que você ouvir aqui à tua vida. Porque nessa pregação você aprenderá de forma prática a reproduzir na tua vida a inocência e a justiça de Jesus. É óbvio que nós não seremos, não há como pregar tudo que poderia ser pregado numa pregação. Né? Mas nessa pregação você será ensinado a reproduzir, se o tempo nos permitir, né? Você será ensinado a reproduzir na tua vida a inocência e a justiça de Jesus, o que dará a você a certeza de que Deus fará tudo aquilo que você pede a Ele. O Espírito Santo levou Davi a escrever esse salmo para que hoje, a partir da imitação de Jesus, a partir da tua imitação de Jesus, você aprenda, você saiba como ter certeza de que Deus fará aquilo que você pede a Ele, conforme a promessa que o próprio Jesus fez no seu discurso de despedida no Evangelho de João. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E se nós pudéssemos resumir toda essa pregação em uma frase apenas, seria a seguinte: viva segundo a inocência e justiça do sangue que te purificou dos pecados, e Deus responderá positivamente às orações que você, em nome de Jesus, faz a Ele. Davi começa o Salmo 26 apresentando a sua oração a Deus como quem entra num tribunal. Davi diz: julga-me, Senhor. Ou ainda, faze-me justiça, Senhor. Davi é como aquela viúva pobre de Lucas 18, que procura o juiz, pedindo que o juiz faça justiça. Ao pedir que Deus lhe faça justiça, Davi está de fato rogando que Deus, o justo juiz, decida a seu favor. Que Deus responda positivamente aos pedidos, às orações que Davi faz a ele. E nós percebemos então aqui que Jesus, de fato, em Lucas 18, Jesus não está inovando. Em Lucas 18, Jesus não está inovando ao comparar a oração a um processo jurídico. Jesus simplesmente pegou aquilo que já estava claro no Salmo 26 e em muitos outros salmos, em que Davi e outros pedem que Deus julgue. Jesus pegou essa imagem comum associada à oração e transformou numa parábola. É necessário que você entenda isso. Cada vez que você ora a Deus em nome de Jesus, você, em nome de Jesus, entra e é aceito no tribunal de Deus. O tribunal sobre o qual o próprio Deus preside. A tua oração é um processo judicial. Quando você ora a Deus em nome de Jesus, você está entrando no tribunal de Deus. Como um advogado entra num tribunal humano representando o seu cliente. E no tribunal sobre o qual Deus preside, Deus emite sentenças de acordo com a sua justiça que nos foi revelada na sua lei. E é importante que você também entenda isso. A justiça segundo a qual Deus emite as suas sentenças não é uma justiça misteriosa. A justiça segundo a qual Deus emite sentenças não é uma justiça que não pode ser conhecida por nós. A justiça pela qual Deus emite sentenças é a justiça que Ele nos revelou na sua lei, nos seus mandamentos, na sua palavra.
De modo que quando eu vou orar a Deus, eu sei exatamente aquilo que Deus vai decidir. Porque Deus já me disse o que Ele vai decidir na sua lei. Deus disse: não prestarás falso testemunho. E se eu estou sendo vítima de falso testemunho, né? Se alguém está mentindo a meu respeito, antes de eu entrar no tribunal de Deus, eu já sei exatamente como Deus vai julgar. Porque essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus é: não prestarás falso testemunho. Eu entro no tribunal de Deus e eu digo: Senhor, o Senhor está vendo que eu estou sendo vítima de falso testemunho. As pessoas estão mentindo a meu respeito. Então a justiça pela qual Deus julga não é uma justiça desconhecida, não é uma justiça misteriosa, é uma justiça que nós conhecemos, ou que deveríamos conhecer, né? Uma justiça que nós deveríamos nos esforçar por conhecer. Da mesma forma como um advogado, né? A pessoa, ela entra na faculdade para fazer um curso de direito, depois ela vai fazer a prova da OAB. Um advogado que se preze, ele deve ser um advogado que conhece as leis, né? Deve ser um advogado que conhece as leis que regem o Brasil. Do contrário, como ele poderia representar bem o seu cliente? Do contrário, de repente, seu cliente vai contratá-lo e vai dizer: olha, eu quero que tu entre com tal processo contra tal pessoa. Um advogado que conhece as leis, ele vai dizer para o seu cliente: olha, tu vai perder. A gente vai, se tu quiser fazer isso aqui, a gente vai perder. Não tem como um juiz dar ganho de causa para ti, exatamente por causa dessa lei, desse preceito legal. O bom advogado vai dizer: olha, a única chance que tu tem de tu conseguir alguma coisa de volta dessa pessoa é se tu processar ela por isso e por isso e por aquilo. Isso que tu quer fazer não vai dar certo. Mas se tu fizer isso aqui, ó, a gente tem uma chance. Assim como um advogado, um bom advogado, deveria se esforçar para conhecer as leis, a Constituição, a legislação que rege o Brasil, assim também todo filho de Deus deveria saber qual é a lei pela qual Deus julga no seu tribunal. Se o estilo de vida que você vive é ordenado por Deus na sua palavra, na sua lei, um estilo de vida inocente e justo, você pode ter a certeza de que Deus julgará a teu favor, respondendo positivamente às suas orações e pedidos. E é segundo essa certeza que Davi continua no versículo 1, fazendo uma declaração da sua inocência e justiça, dizendo: eu tenho vivido de forma íntegra. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Uma outra forma de traduzir aqui, em vez de sinceridade, seria: tenho vivido de forma íntegra. A minha vida é íntegra. Eu sou uma pessoa íntegra. Meu estilo de vida é um estilo de vida caracterizado pela integridade. Viver de modo íntegro nada mais é do que viver de forma inocente e justa, conforme a lei de Deus. E a declaração que Davi faz aqui na metade do versículo 1, obviamente, não é uma afirmação de inocência e justiça absolutas. Davi não está dizendo: eu jamais cometi pecado algum. Não é isso que ele está dizendo. Porque, obviamente, nós temos vários salmos em que Davi confessa os seus pecados a Deus. Nós temos relato em Samuel, em Reis, em Crônicas, dos pecados de Davi. Então, Davi, quando ele diz aqui que ele tem andado de forma sincera, que ele tem vivido de forma íntegra, ele não está afirmando: eu jamais cometi pecado algum. Não. Ele não está fazendo uma afirmação de inocência e justiça absolutas. Ele faz uma declaração geral de inocência e justiça.
É como se ele estivesse dizendo: apesar dos erros e pecados que eu cometi, eu tenho vivido de forma íntegra. Eu tenho vivido de forma inocente, justa. Porque o Senhor sabe, os vários pecados que eu cometi, crimes inclusive, ele se arrependeu. Ele pode ter demorado um pouco para se arrepender, como no caso do adultério e do assassinato. Né? Ele levou no mínimo 9 meses para se arrepender. Né? Porque ele adulterou, ele chama o marido da mulher, ele tenta fingir, né, que aquela criança foi gerada pelo marido, mas não dá certo. Ele orquestra a morte daquele homem. E só depois que a criança nasce, então 9 meses depois, é que Deus envia o seu profeta para confrontar Davi com o pecado. E Davi se arrepende. Então aqui não é uma declaração absoluta de inocência e justiça, mas uma declaração geral. Sim, eu cometi vários pecados, vários crimes, mas o Senhor sabe que cada pecado, cada crime que eu cometi, eu depois vim até o Senhor, arrependido, e confessei o pecado, confessei o crime. Não há como saber com certeza a ocasião em que Davi escreveu esse salmo aqui, mas nós podemos deduzir, a partir do que nós lemos, o Salmo 26, que Davi estava sendo acusado pelos seus inimigos de ter pecado contra Deus, de ter pecado contra o próximo, de ter cometido algum pecado, algum crime. Ele está sendo acusado de crime, de pecado, e é por isso que Davi faz essa afirmação de inocência, de justiça. Davi diz: olha, estão me acusando disso, mas eu não fiz nada disso de que me acusam. Davi está se defendendo da acusação dos seus inimigos. E na sua defesa, Davi pede que Deus lhe faça a justiça, porque apesar das acusações dos seus inimigos, o fato é que ele, Davi, tem vivido de forma íntegra, tem vivido uma vida inocente e justa. Um estilo de vida inocente e justo definido pelo próprio Deus na sua palavra, obviamente. Davi continua na parte final do verso 1, explicando a razão que o leva a viver uma vida íntegra, que é a sua confiança não vacilante em Deus. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. A tradução que eu fiz desse verso aqui foi: tenho confiado também no Senhor sem vacilar. A minha confiança no Senhor é uma confiança sem vacilo, sem titubeio. Eu confio no Senhor. A fé que devemos ter em Deus nunca é uma fé passiva, é sempre uma fé ativa. A fé verdadeira, a fé genuína, é sempre uma fé obediente. Um dos empecilhos à oração perseverante e expectante é exatamente o pecado. O pecado é um empecilho à oração perseverante e expectante, porque o pecado surge quando nós descremos, quando nós não cremos na bondade de Deus para conosco manifestada na sua lei. Então, nós mentimos, por exemplo, ou nós adulteramos, ou nós roubamos, ou nós matamos, porque não acreditamos que foi para o nosso bem que Deus ordena que nós não devemos prestar falso testemunho, que Deus ordena que nós não devemos adulterar, matar ou fazer qualquer outro mal ao próximo. Nós desconfiamos da bondade de Deus manifestada na sua lei. Nós concluímos que não foi para o nosso bem que Deus disse: não prestarás falso testemunho. Não foi para o nosso bem que Deus disse: não adulterarás. Não foi para o nosso bem que Deus disse: não roubarás. Não foi para o nosso bem, e é por isso que a gente mente, é por isso que a gente adultera, é por isso que a gente rouba. O pecado, então,
sempre é uma descrença, sempre é uma desconfiança da bondade de Deus revelada na sua lei. E o problema é que não demora muito para que essa descrença na bondade de Deus revelada na sua lei acabe infectando a confiança que nós temos na bondade de Deus nas suas promessas. Nós começamos desconfiando da bondade de Deus revelada na sua lei e nós terminamos por desconfiar da bondade de Deus revelada nas suas promessas. Então, nós começamos a orar a Deus porque nós confiamos nas promessas de Deus, mas enquanto nós estamos orando a Deus por confiarmos nas suas promessas, nós pecamos. E nós insistimos no pecado porque nós estamos desconfiando da bondade de Deus na sua lei. À medida em que nós continuamos desconfiando da bondade de Deus na sua lei, nós começamos também a desconfiar da bondade de Deus nas suas promessas. E a gente desiste da oração, porque a gente pensa, bom, para que continuar orando? E na verdade, muitas vezes, esse nem é um processo tão racional assim. É simplesmente um instinto. Nós começamos por desconfiar da bondade de Deus revelada na sua lei e terminamos por desconfiar da bondade de Deus revelada nas suas promessas. Por isso o pecado é um empecilho à oração perseverante. Porque como a pessoa poderia continuar orando se ela desconfia da bondade de Deus revelada nas suas promessas? Então, o pecado que é gerado pela nossa incredulidade na bondade de Deus com relação à sua lei, gera a incredulidade da bondade de Deus com relação às suas promessas. O pecado não confessado a Deus nos impede que oremos a Deus com a perseverança que Jesus afirmou que devemos ter quando oramos a Deus. Mas por que falamos disso nesse contexto? Bom, em primeiro lugar, porque nunca é demais nos lembrarmos que o pecado nos impede de perseverar na oração. Em segundo lugar, porque quando Davi fala da sua confiança em Deus no final do versículo 1, nós devemos considerar que Davi está se referindo tanto à sua fé, ou melhor, ele está se referindo à sua fé tanto na lei de Deus quanto nas promessas de Deus. Tenho confiado também no Senhor. Quando Davi afirma ter confiado, ter confiança, confiar em Deus, Davi está dizendo, eu confio no Senhor, eu confio na palavra do Senhor, eu confio tanto na bondade do Senhor revelada na lei do Senhor, quanto também na bondade do Senhor revelada nas promessas que o Senhor faz. Davi está dizendo a Deus o seguinte, eu peço que o Senhor me faça justiça, respondendo positivamente às minhas orações. E por que eu peço isso ao Senhor? Eu peço isso porque o meu estilo de vida é inocente, é justo, é íntegro, conforme a tua lei. Além do mais, esse meu estilo de vida íntegro, justo e inocente, demonstra o quanto eu confio e creio na tua bondade, que se manifesta tanto nos teus mandamentos, quanto nas suas promessas. Porque se eu não confiasse na bondade dos mandamentos e das promessas do Senhor, há muito que eu procuraria a minha salvação, não no Senhor, mas no pecado, como fazem os meus inimigos, como fazem aqueles que me acusam. Não contente com isso, Davi continua no versículo 2. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. Davi pede, examina-me com cuidado, Senhor, e comprove por ti mesmo que mesmo os meus pensamentos, mesmo as minhas emoções, as minhas intenções, tudo isso está de acordo com a tua lei e com os teus mandamentos. As minhas entranhas, o meu coração, aquilo que está dentro de mim. Os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas intenções, examina-me e comprove por ti mesmo que tudo que está dentro de mim está de acordo com a tua lei e com os seus mandamentos.
Então, não era apenas o estilo de vida de Davi, não era apenas aquilo que Davi manifestava exteriormente, mas a própria vida interior de Davi, as suas emoções, os seus pensamentos, as suas emoções, tudo em Davi era regulado e normatizado pela lei de Deus e pelos mandamentos de Deus. E então Davi apresenta qual é a sua motivação para que tudo nele seja regulado e normatizado pela lei de Deus. Ele faz isso no versículo 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tem mandado na tua verdade. Benignidade, aqui, traduz o hebraico hesed. Hesed é uma palavra importante na teologia do Antigo Testamento. Essa palavra inclui a ideia de amor, devoção e fidelidade a uma promessa, a uma aliança. Quando usada para descrever a Deus, essa palavra enfatiza a fidelidade de Deus com relação à aliança que ele fez com o seu povo. A Hesed de Deus enfatiza a fidelidade à promessa que Deus fez ao seu povo de ser o Deus deles e eles o seu povo particular e especial. A Hesed de Deus fala da promessa que Deus fez de proteger o seu povo e cuidar deles. De forma resumida, a Hesed fala acerca do amor especial e exclusivo que Deus tem pelo seu povo por causa da aliança que ele fez com eles. Então, em vez de falarmos aqui da benignidade de Deus, nós vamos falar do amor fiel de Deus por todos aqueles que estão relacionados com Deus através da aliança que Ele mesmo estabeleceu com o seu povo. É imprescindível que nós entendamos o tema da aliança ao longo da Escritura. Porque Jesus, pelo seu sangue, estabelece uma aliança. Aquilo que Davi fala aqui acerca da Hesed de Deus continua tendo validade para nós. O que motiva Davi para que o seu estilo de vida e inclusive os seus pensamentos, os seus sentimentos e intenções sejam normatizados e regulados pela lei de Deus, o que motiva Davi a tudo isso é o amor fiel de Deus. Resumindo e parafraseando aqui os versículos 1 e 2, Davi está dizendo a Deus o seguinte, 1, 2 e 3, na verdade, Davi está dizendo a Deus o seguinte: em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu penso, em tudo aquilo que eu sinto, em tudo aquilo que planejo e intenciono, eu sempre considero o amor fiel que o Senhor demonstrou a mim ao se relacionar comigo por meio do pacto da aliança, por meio do pacto da graça. E é por isso que o meu estilo de vida, os meus pensamentos, emoções e intenções são regulados e normatizados pela verdade da tua palavra e pela fidelidade da tua aliança. É o amor fiel de Deus que motiva Davi a que tudo nele seja normatizado pela lei de Deus. É o amor fiel que Deus tem pelos seus filhos, por todos aqueles que estão relacionados a Ele pela aliança que Ele mesmo estabeleceu entre si próprio e o seu povo pelo sangue de Jesus. É esse amor fiel que motiva Davi. Você quer estar certo e seguro de que Deus ouvirá e responderá positivamente às suas orações, julgando a teu favor, te dando ganho de causa em tudo que você pede a Ele? É necessário que você imite a Davi. Que tudo em você, que tudo que você faz, pensa, sente, planeja, que em tudo isso você considere o amor fiel que Deus tem por ti, pelo qual Ele entregou o seu Filho amado e eterno à morte em sacrifício a teu favor, para que você pudesse ser aceito como filho dele. E tendo considerado o amor fiel de Deus por ti, que tudo em você seja normatizado e regulado pela lei de Deus e pelos seus mandamentos.
E quando você tiver pecado, não perca tempo. Logo, confesse a Deus os teus pecados com fé e arrependimento. Não faça nem mesmo como Davi, que esperou 9 meses até ser confrontado pelo profeta para se arrepender do seu pecado. Não, você pecou. Confesse a Deus o pecado. Agindo dessa forma, a tua vida será uma vida íntegra. Uma vida marcada pela justiça e inocência prescrita por Deus na sua palavra. E então você terá confiança e ousadia para entrar no tribunal de Deus em oração, pedindo que Ele te faça justiça, tendo a certeza que Ele vai fazer aquilo que você pede a Ele. Porque certamente, uma vez que tudo em você é normatizado e regulado pela lei de Deus, mesmo as suas orações serão feitas conforme a vontade preceptiva de Deus. Eu falo vontade preceptiva em contraposição à vontade decretiva de Deus. A vontade decretiva de Deus é aquilo que Deus decretou que ocorrerá na história. Então, por exemplo, hoje foi eleito um novo Papa. Né? Um cardeal norte-americano. Ele foi eleito o novo Papa. Deus decretou que esse Papa fosse eleito no dia 8 de janeiro de 2025. E nós sabemos que Deus decretou que esse Papa fosse eleito no dia 8, não sei porque voltei lá no início, né? Não, 8 de maio, desculpe. Deus decretou que esse Papa fosse eleito no dia 8 de maio de 2025. Nós sabemos disso. Sabe de que forma? Nós sabemos que Deus decretou que esse novo Papa fosse eleito em 8 de maio de 2025? Nós sabemos disso porque no dia 8 de maio de 2025, esse Papa foi eleito. É por isso que nós sabemos que Deus decretou que isso ocorresse. Se Deus decretasse que hoje não seria eleito Papa nenhum, hoje não teria sido eleito Papa nenhum. Essa é a vontade decretiva de Deus, aquilo que Deus decreta que vai ocorrer na história. Nós não temos acesso à vontade decretiva de Deus. Né? Porque nós não sabemos o que Deus decretou que vai ocorrer nas nossas vidas dentro de 5 minutos. Ou no dia de amanhã, ou na semana que vem. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nós não conhecemos a vontade decretiva de Deus, mas nós conhecemos a vontade preceptiva de Deus, aquilo que Deus nos revelou como preceito. Nós conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade preceptiva de Deus, aquilo que Deus ordena que nós façamos como preceito. Então, uma vez que tudo em você é normatizado e regulado pela lei de Deus, uma vez que os teus pensamentos, as suas intenções, os teus planos é normatizado pela lei de Deus, até as tuas próprias orações serão feitas conforme a vontade preceptiva de Deus. E quando isso ocorre, quando até as nossas orações estão de acordo com a vontade preceptiva de Deus, o apóstolo João nos garante que quando oramos a Deus conforme essa vontade preceptiva, nós podemos ter a certeza de que Deus nos ouve e nos dará aquilo que pedimos a Ele. Essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, essa sua vontade aqui é segundo aquilo que Deus nos revelou na palavra dEle. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, ao orar a Deus, diga o seguinte, que eu vou dar um exemplo de oração, né? Meu Pai, eu peço que o Senhor me faça justiça, respondendo positivamente às minhas orações. E por que eu peço isso ao Senhor?
Eu peço isso ao Senhor porque em todas as coisas eu tenho considerado teu amor fiel por mim. Em todas as coisas eu tenho considerado a tão grande salvação que o Senhor me concedeu através da morte de Jesus. O meu estilo de vida, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas intenções são marcadas pela integridade, inocência e justiça que o Senhor prescreveu na tua palavra, na tua lei. Com isso, não quero dizer que sou perfeito, pois o Senhor bem sabe que ainda caio em muitas tentações e pecados. Mas mesmo depois de ter pecado, eu confesso esse pecado ao Senhor com arrependimento e fé. Tudo isso, meu Pai, demonstra o quanto eu confio e creio na tua bondade, que se manifesta tanto nos teus mandamentos quanto nas tuas promessas. Porque se eu não confiasse na bondade dos mandamentos e promessas do Senhor, eu me recusaria a te obedecer e a me arrepender dos pecados. Se eu não confiasse na bondade dos seus mandamentos e promessas, há muito que eu estaria procurando a minha salvação no pecado, como fazem os incrédulos ao redor de mim. Por isso eu peço que o Senhor me faça justiça e responda às orações e pedidos que faço ao Senhor em nome de Jesus. Depois de ter feito essa afirmação geral de justiça e inocência, Davi dá exemplos práticos de como ele tem obedecido à lei de Deus e aos seus mandamentos. Versículo 4. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Nesse verso aqui, versículo 4, Davi afirma que não mantém nenhum tipo de comunhão com pessoas vãs, com pessoas vazias, com pessoas falsas. Nem com aqueles que são dissimulados, nem com aqueles que são hipócritas. Por pessoas vãs, vazias, Davi se refere a pessoas que nada podem lhe acrescentar com respeito a uma vida mais fiel a Deus. E por pessoas hipócritas e dissimuladas, Davi se refere àqueles que, pela sua hipocrisia, escondem de Deus os seus pecados, em vez de confessá-los. Eles dissimulam os seus pecados. Davi afirma não ter nenhum tipo de comunhão com pessoas que não acrescentam a ele qualquer coisa que possa lhe ajudar a ter uma vida mais fiel a Deus. Davi não tem nenhum tipo de comunhão com aquelas pessoas que escondem o seu pecado de Deus. Ou, colocando de uma forma positiva, Davi afirma que só mantém comunhão com pessoas que lhe conduzem a uma vida mais fiel e obediente a Deus. Davi continua no versículo 5, afirmando odiar a igreja dos que praticam o mal e a impiedade pela desobediência à lei de Deus, e por isso ele não se junta a eles. Versículo 5. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. De propósito, aqui na minha tradução, eu traduzi o hebraico kahal, assembleia, congregação, por igreja. Eu fiz, a minha tradução foi proposital nesse sentido, porque é exatamente assim que a Septuaginta traduz. A Septuaginta é a tradução grega no Antigo Testamento hebraico. E eu traduzi dessa forma para provar um ponto importantíssimo, que quase sempre nos passa desapercebido. E que ponto é esse? É o seguinte: não é tanto uma questão se nós vamos à igreja ou não. Não é uma questão tanto se nós frequentamos a igreja ou não, mas sim qual igreja nós frequentamos, qual congregação nós frequentamos, a qual ajuntamento nós nos agregamos. Porque a palavra igreja, no grego eclesia, apesar de ter esse significado específico e teológico para se referir ao povo de Deus redimido por Jesus, essa palavra, na verdade, o significado original dela é simplesmente assembleia, congregação, ajuntamento, sendo usada para se referir a qualquer ajuntamento de pessoas. Então a questão não é se você vem à igreja ou não, a questão não é se você frequenta a igreja ou não, mas sim a qual igreja você frequenta.
Ao afirmar a sua integridade, ao afirmar a sua inocência e justiça, Davi afirma que ele odeia a congregação de malfeitores. Davi odeia a igreja dos malfeitores. Davi odeia aqueles que se ajuntam para praticar o mal. Davi odeia aqueles que se ajuntam para praticar a impiedade. Ele não se ajunta com os ímpios também. Ele odeia a congregação de malfeitores, ele odeia a congregação dos ímpios, ele odeia a igreja dos malfeitores, ele odeia a igreja dos ímpios. Com quem você prefere se ajuntar? Porque você vai se ajuntar a alguém. Você vai se ajuntar a um grupo. Ou você se ajunta àqueles que desobedecem a Deus, ou você se ajunta àqueles que obedecem a Deus. Ou você congrega com aqueles que se opõem a Deus, ou você congrega com aqueles que se submetem a Deus. Com quem você prefere se ajuntar? Você prefere congregar com aqueles que no versículo 5 praticam a maldade, a impiedade? Você prefere congregar com aqueles que no versículo 4, além de serem vãos por não acrescentarem nada do ponto de vista espiritual, também dissimulam seus pecados, recusando-se a confessá-los a Deus? É a esses que você prefere se ajuntar? É com esses que você prefere ter comunhão? Com aqueles que fazem o mal, com aqueles que praticam o mal, praticam a impiedade, com aqueles que não querem confessar os seus pecados a Deus? É com esses que você prefere ter comunhão? Ou você prefere ter comunhão com os filhos de Deus? Com aqueles que, com arrependimento e fé, confessam os seus pecados a Deus e obedecem a Deus. Com quem você prefere congregar? A gente vai pular aqui, depois nós voltamos para os versículos 6 e 7, nós vamos pular do versículo 8 para do versículo 5 para o versículo 8. Em contrapartida ao ódio que Davi sente pela congregação, pela igreja daqueles que praticam o mal, da igreja daqueles que praticam impiedade, Davi no versículo 8 afirma amar a casa de Deus e o lugar onde a sua glória se manifesta. Senhor, eu tenho amado a habitação na tua casa. Nesse versículo, Davi claramente está falando do tabernáculo de Deus, onde estava a Arca da Aliança, sobre a qual repousava a glória de Deus no meio do seu povo. Eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Deus habita no templo que Ele mesmo está construindo para si. Não um templo de pedras mortas, mas um templo de pedras vivas, como escreveu o apóstolo Pedro, as quais são cada um dos seus filhos. Cada um daqueles que foram feitos participantes da nova criação em Jesus. Ou você ama a igreja daqueles que praticam o mal, daqueles que praticam a impiedade, ou você prefere se ajuntar com esses, ou você prefere se juntar com aqueles que obedecem a Deus, com aqueles que temem a Deus. Ou você ama a igreja daqueles que praticam mal e impiedade, daqueles que são vãos e escondem os seus pecados de Deus, ou você ama a igreja daqueles que obedecem a Deus. Ou você frequenta a igreja daqueles que só podem te conduzir ao pecado e à desobediência a Deus, ou você frequenta a igreja daqueles que cada vez mais te incentivam à fidelidade a Deus e à obediência a Ele. A qual dessas duas igrejas você frequenta? Qual dessas duas igrejas você prefere? A qual dessas duas igrejas você ama? Você frequenta a igreja daqueles que, pela sua desobediência à lei de Deus, praticam o mal e impiedade, sendo vãos e dissimulados? Ou você frequenta a igreja que congrega os filhos de Deus? A qual delas você ama? A que te incentiva a praticar o mal, a impiedade? Ou você ama a igreja que te incentiva a ser fiel a Deus e a obedecer a sua lei? Porque não há como você frequentar as duas igrejas ao mesmo tempo.
Não há como você amar essas duas igrejas ao mesmo tempo. Com quem você mantém comunhão? A quem você procura quando precisa de algum conselho? A quem você procura quando quer se divertir? Você procura os seus irmãos em Cristo? Quando você quer manter comunhão com alguém? Você procura os seus irmãos em Cristo quando você precisa de algum conselho? Você procura os seus irmãos em Cristo quando quer se divertir? Irmãos esses que vão te conduzir sempre a uma vida mais fiel e obediente a Deus? Ou você procura os incrédulos, que sempre te conduzirão ao pecado e à desobediência a Deus? Porque talvez você esteja surpreso pela relação que estamos fazendo entre comunhão e diversão, mas é exatamente esse o caso. O tipo de pessoa que você procura quando quer se divertir diz muito acerca das suas preferências espirituais e morais. Se quando você quer se divertir, você procura aqueles que praticam o mal e a impiedade que a lei de Deus condena, o que isso diz acerca de você? Eu vou repetir. Se quando você quer se divertir, você procura aqueles que praticam o mal e a impiedade que a lei de Deus condena, o que isso diz acerca de você? Esse comportamento demonstra que você não considera que a lei de Deus e os seus mandamentos foram ordenados por Deus para o teu bem. Você não crê que a lei e os mandamentos de Deus foram ordenados por Deus por causa por causa da bondade dele para contigo. Porque você pensa que só é possível se divertir mesmo quando a lei de Deus é quebrada, quando os mandamentos de Deus são transgredidos. Só assim a diversão é possível. Não é possível divertir-se não transgredindo a lei de Deus, não traspassando os mandamentos de Deus. Não é possível divertir-se obedecendo a Deus. E se você não crê na bondade de Deus revelada na sua lei, não crendo você que os mandamentos de Deus foram ordenados para o teu bem, por que você creria na bondade de Deus revelada nas suas promessas? Se você acha que para se divertir é necessário e imprescindível que a lei de Deus seja desobedecida, porque você quer continuar sendo fiel a Deus. Porque você quer orar a Deus. É isso que você invariavelmente afirma ao procurar aqueles que desobedecem a Deus quando você tem o desejo de se divertir. Você afirma que para se divertir é necessário, é imprescindível desobedecer a Deus. É impossível divertir-se sem desobedecer a Deus. Se não fosse isso, se não fosse assim, quando você quisesse se divertir, você não procuraria os maus, você não procuraria os ímpios, você procuraria os filhos de Deus. Na verdade é o seguinte, se você acha que para se divertir é necessário, imprescindível que a lei de Deus seja desobedecida, quando você precisar de um conselho, não se engane, você vai procurar o conselho daqueles que desobedecem a Deus. Porque é isso que você acha que é bom. Você não vai procurar o conselho, a ajuda daqueles que obedecem a Deus. Não, você vai procurar o conselho daquelas pessoas com as quais você se diverte. Você vai procurar o conselho dos maus
daqueles que praticam mal, daqueles que praticam impiedade, daqueles que não estão nem aí para uma vida inocente e justa de acordo com a lei de Deus. E quando chegar um momento em que você quiser se ver livre das angústias e tribulações, você fará o mesmo que fazem os ímpios e maus. Você procurará a salvação no pecado. Porque é isso que os ímpios e maus fazem. É isso que eles fazem. Os pecadores, os incrédulos que você conhece, como eles resolvem os seus problemas? Através do pecado. O casal que você conhece, incrédulo, está com problemas do casamento, o que eles fazem? Eles se traem um ao outro. Em vez de tentarem resolver os seus problemas, não, eles se traem um ao outro. A pessoa está com problemas financeiros, a pessoa busca salvação para os seus problemas no roubo, no engano, na mentira. Ela mente, ela engana, ela rouba para conseguir se salvar daquele problema financeiro. Como você pode dizer com Davi aqui, no versículo 8, como você pode dizer amar a casa de Deus? Como você pode dizer que ama a igreja que congrega os filhos de Deus? Como você pode dizer que prefere, como um outro salmo vai dizer, que prefere 1000 vezes congregar com aqueles que te incentivam a obedecer a Deus e ser fiel a Ele? Como você prefere dizer como você pode dizer essas coisas se qualquer motivo te leva a deixar de se reunir com os teus irmãos para cultuar a Deus de forma pública? Se qualquer razão injusta e desimportante te faz faltar aos cultos a Deus, não importa as suas palavras pelas quais você diz amar a casa de Deus. As tuas ações demonstram que você odeia a casa de Deus, que você odeia os filhos de Deus, que você odeia o próprio Deus. As suas ações demonstram que você prefere muito mais a companhia dos que praticam o mal, daqueles que praticam impiedade, daqueles que pela dissimulação dos seus pecados são vãos. Você prefere muito mais a comunhão com tais pessoas. E se isso é verdade com relação a você, como você poderá repetir a petição que Davi faz nos versículos 9 e 10? Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e em cuja mão direita está cheia de suborno. E cuja mão direita está cheia de suborno. Nesses versos aqui, Davi pede que Deus não o trate da mesma forma que ele, Deus, tratará os pecadores quando ele os julgar. Não apanhes a minha alma com os pecadores. Não me trate da mesma forma que o Senhor tratará os pecadores quando o Senhor os julgar. Se você prefere muito mais a igreja dos maus e dos ímpios, se você prefere muito mais a companhia e a comunhão daqueles que são maus com aqueles que são maus e ímpios, do que a companhia dos seus irmãos em Cristo, do que a comunhão com os seus irmãos em Cristo, como você pode orar a Deus aquilo que Davi ora aqui? Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de suborno. Como é que Deus poderia te tratar de uma forma diferente que Ele tratará os pecadores, se com as suas obras você demonstra preferir exatamente a comunhão com os pecadores do que a comunhão com os filhos de Deus? Você prefere muito mais a igreja dos ímpios e maus do que a igreja daqueles que temem a Deus. Como Deus poderia te tratar diferentemente do que Ele tratará os pecadores, se com as suas obras você prefere estar e ser como os maus, como os ímpios?
do que ser como aqueles que temem a Deus. Se isso é verdade com relação a você, se você realmente prefere a congregação dos maus, dos ímpios, porque você quer ser como eles, Deus vai te tratar da mesma forma como ele trata os pecadores incrédulos quando Deus os julgar. E a razão é simples. Pelas suas obras, você demonstra ser um pecador como eles. Você demonstra querer ser um pecador como eles. É por isso que no Salmo 37 e em outras passagens bíblicas, a palavra de Deus diz: não tenhas inveja daqueles que são maus. Porque muitas vezes nós ficamos com inveja daqueles que são maus. Nós ficamos com inveja daqueles que pecam contra Deus. Porque muitas vezes a gente percebe que eles pecam contra Deus, e apesar de estarem pecando contra Deus, eles se dão bem. E nós que estamos obedecendo a Deus, nos damos mal. Então nós ficamos com inveja. Nós queríamos ser como aqueles pecadores. Nós queríamos cometer os mesmos pecados que eles cometem. Então, o Salmo 37 e outras passagens bíblicas nos alertam. Não tenha inveja daqueles que são maus, não tenha inveja daqueles que pecam contra Deus. Não queira ser como eles. Antes de nós prosseguirmos aqui, note como Davi qualifica os pecadores nos versículos 9 e 10, como aqueles que são sanguinários, sanguinolentos, né? Ou seja, assassinos, aqueles que estão dispostos a derramar sangue, e também como aqueles em cujas mãos existe apenas o mal e o suborno. A menção do suborno aqui se refere tanto a pessoas que se deixam subornar, como aquelas que subornam. A gente poderia falar de corrupção ativa e corrupção passiva, que é uma linguagem que nós comumente ouvimos no noticiário, né? Fulano de tal foi condenado por corrupção ativa, o outro lá foi condenado por corrupção passiva. O que é isso? Bom, a corrupção ativa, ela sempre é cometida por aquele que corrompe um agente público. Ele vai lá e dá uma propina, ele dá uma vantagem para o agente público. Então ele é o corruptor ativo, ele está corrompendo a pessoa. O corruptor passivo sempre é um agente público. Seja um funcionário de carreira, seja um deputado, um senador, um vereador, não importa. É alguém que serve o público, é um funcionário público, mas ele se deixa corromper. Então, por isso, corrupção passiva. Então, a menção ao suborno aqui se refere tanto às pessoas que se deixam subornar, como aquelas que subornam. Isso quer dizer que para Deus, no que concerne a sua justiça, tanto faz se você pecou direta ou indiretamente. Porque você pode ser um sanguinário sem ter sujado as mãos, por assim dizer. Há pessoas que são sanguinárias porque elas, com as suas próprias mãos, derramaram o sangue de alguém. Elas foram lá e mataram alguém. Mas você também pode ser um sanguinário pagando alguém para que essa pessoa faça isso por você. Eu posso ser um mandante de um assassinato, né? Quantas vezes também nós ouvimos uma notícia assim, né? Fulano foi preso porque ele é o mandante do assassinato. Ele próprio, ele não foi lá e cometeu o assassinato, mas ele pagou pessoas para que aquelas pessoas cometessem o assassinato. Então você pode ser um pecador ou criminoso de forma direta ou de forma indireta. Você pode ser aquele que sujou as mãos cometendo o mal, ou você pode ser aquele que pagou alguém. Sim.
Sim. Sim, sim. Sim, o traficante de drogas, ele acaba se tornando culpado de todos os crimes que são cometidos em função do tráfico que ele comete e também como consequência do tráfico que ele comete. Então, por exemplo, se eu vendi, sei lá, droga para alguém, essa pessoa se drogou e como consequência, aquela pessoa que estava drogada, ela foi lá e cometeu um assassinato. Diante de Deus, o traficante de drogas, ele é culpado daquele assassinato. Porque ele forneceu os meios que conduziram aquele assassinato. Então ele acaba... Não foi ele que foi lá e matou a pessoa, mas diante de Deus ele é responsável, ele causou aquela morte. Inclusive, não apenas aquele traficante que tá ali na rua, né, vendendo drogas, mas aquele cara que está por cima de todo mundo. Aquele cara que de repente nós conhecemos como algum influencer da internet, que está envolvido com crime organizado, que é traficante, de repente ele pode ser um deputado federal, um senador que está envolvido com crime organizado, juiz, político, qualquer pessoa, né? Aquele cara lá, ele é responsável por todos os crimes que decorrem do mal feito praticado por ele. Então talvez você não seja culpado de matar ninguém, mas de repente você pagou alguém para matar o teu inimigo. Ou de repente você não é culpado de matar o corpo de alguém, mas você contribuiu para o assassinato da reputação daquela pessoa. Talvez você, levantando falso testemunho contra alguém, você matou a reputação daquela pessoa. Aquela pessoa, a vida dela nunca mais vai ser a mesma, porque todo mundo que conhece ela pensa o mal dela exatamente pelo falso testemunho que você contou. E agora a vida daquela pessoa foi estragada. De repente aquela pessoa não consegue nem mesmo um emprego por causa do falso testemunho. Não, eu estou pensando aqui, por exemplo, há alguns anos atrás, lá nos Estados Unidos, uma mulher, uma moça universitária, acusou um outro universitário de ter estuprado ela. E o cara foi expulso da universidade, né? Porque qual universidade quer ter no seu quadro de alunos, né, um estuprador? O cara foi expulso da universidade. E obviamente daí ele já não conseguiria vaga em outra universidade, né? Porque qual universidade aceitaria ele, né? Ele também não conseguiria emprego, né? Porque qual empresa daria uma vaga para um rapaz, para um homem estuprador? Nenhuma empresa, nós contratamos estupradores. Não, nenhuma empresa fará isso. A sorte do cara é que as imagens do local onde ele estava demonstram que ele não cometeu crime nenhum. Ele simplesmente chegou lá, conversou com ela e foi embora. Não aconteceu crime nenhum. Então o que aconteceu foi que ele processou a universidade, acho que por um valor monetário, e ainda obrigando a universidade a readmiti-lo. Porque ele foi expulso por algo que não aconteceu. Mas, de novo, se não tivesse imagem mostrando que não aconteceu nada, a vida daquele rapaz tinha acabado, né? Ele não poderia estudar. Provavelmente o único emprego que ele conseguiria seria um emprego não muito bom, que não paga muito. Então talvez você não tenha matado o corpo de alguém, mas talvez você contribuiu para o assassinato da reputação de uma pessoa. E em última instância, o assassinato da reputação também implica o assassinato do corpo, né? Porque se eu não consigo um emprego
porque a minha reputação foi assassinada, no final, se de repente eu não conseguir emprego nenhum, o meu corpo vai morrer de fome em função do assassinato da minha reputação. É até suicídio. Eu me lembro, e isso é grave, eu me lembro que quando ainda havia Lava Jato, um reitor de uma universidade, não sei, acho que deve ser a Universidade Federal do Paraná, não sei como a Lava Jato se envolveu nisso, né? Porque a Lava Jato deveria investigar crimes com relação à Petrobras, né? Mas de alguma forma a Lava Jato, um dos braços da Lava Jato foi investigar a Universidade Federal do Paraná, e segundo a denúncia que se fez na época, que se vazou para a imprensa, foi que aquele reitor havia desviado os recursos que vinha, né, do governo federal para a universidade. Ele tinha desviado, ele tinha metido a mão. E ele foi preso, conforme a Lava Jato gostava de fazer na época, né? Com todo o escândalo, com toda a imprensa presente, chegando lá o Japonesa Federal, como na época se tinha, né? Chegando lá o Japonesa Federal prendendo o reitor, porque o reitor desviou milhões de reais à Universidade Federal do Paraná. O cara se matou, o reitor, enquanto ele estava preso. Ele se matou. E depois se noticiou que nada daquilo tinha acontecido. Nenhum recurso financeiro tinha sido desviado da Universidade Federal do Paraná. E o que é pior é que quando o Bolsonaro assumiu a presidência, ele colocou o Moro como ministro da Justiça, o Moro recompensou a delegada da Polícia Federal que fez todo esse escarcéu ali e que acabou na morte desse reitor. O Moro pegou e recompensou ela com um cargo especial lá no Ministério da Justiça. Quando se descobriu que o cara não tinha roubado dinheiro nenhum, não foi dado notícia espalhafatosa no jornal. Foi apenas uma nota de rodapé ali. Você se lembra daquele cara que, por ter vergonha, ele estava com vergonha da sua família, né? Porque ele estava sendo acusado de ter roubado dinheiro, ter desviado dinheiro público, ele se matou. Você lembra daquele cara que se matou? Pois é, ele era inocente, ele não cometeu nenhum crime. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar do reitor os seus pecados? Sim, Deus vai cobrar do reitor os seus pecados. Ele não deveria ter se suicidado. Mas Deus vai cobrar também as pessoas que causaram a circunstância que levou aquele homem a se matar, por se sentir envergonhado. Deus vai cobrar. Se direta ou indiretamente você fez um mal contra alguém, o mesmo quando... Você lembra quando deu aquele escarcéu? Acho que era operação, como é que era o nome? Carne Fraca? Acho que era esse, Carne Fraca, não sei. Mas Oi? É bíblico, o nome bíblico. Acho que foi Carne Fraca, quando prenderam, não sei, aqueles irmãos Batista, eu acho, não sei, que são donos dos maiores frigoríficos aqui no Brasil, não sei, dizendo que tantos por cento da carne que é vendida no mercado brasileiro é carne podre, carne estragada e tudo. Também estava ligado com a Lava Jato, não sei, a Lava Jato deveria investigar a Petrobras, mas estava investigando carne, não sei o que aconteceu ali, né? Mas de qualquer forma, as ações das empresas caíram, né? Aquilo ali, obviamente, houve manipulação de mercado ali. Porque se fosse verdade que a carne que é vendida no Brasil fosse carne podre, os hospitais e as UPAs estariam lotadas de pessoas com infecção intestinal. Né? Porque você não pode comer uma carne podre e continuar tranquilo. Não, se você come carne podre, a partir do momento que você engoliu aquilo ali, tu vai começar a passar mal. Oi?
Na verdade, o cheiro, né? A textura vai estar tudo errado, a pessoa nem vai conseguir comer aquilo ali. Mas ainda que a pessoa conseguisse comer, os hospitais e as UPAs no Brasil estariam lotadas com pessoas com infecção intestinal, com pessoas passando mal. As pessoas estariam morrendo aos montões pelas ruas do Brasil. E obviamente não é isso que aconteceu. Né? Então, obviamente ali, alguém estava manipulando o mercado. Alguém pensou o seguinte, quer saber? Eu tenho ações aqui desses frigoríficos, eu vou vender as minhas ações, eu sei que amanhã vai dar essa operação, e daí eu sei que essas ações vão cair, e eu sei que essa operação é mentira, então eu vendo agora as minhas ações, eu espero as ações caírem, eu compro elas de novo, e daí, daqui a uma semana, quando ficar provado que nada disso é verdade, as ações vão subir de novo, aí eu vendo de novo, então eu estou obtendo 2 vezes o lucro, com a manipulação do mercado. Né? Então aquilo ali obviamente foi manipulação de mercado. Alguém estava ganhando dinheiro, aquilo ali. E isso é pecado diante de Deus. E Deus vai cobrar. Se direta ou indiretamente você fez um mal contra alguém, você será tratado por Deus da forma como Ele trata os pecadores incrédulos quando Deus os julga. Isso significa que ainda que você ore a Deus, ore a Deus, a única certeza que você poderá ter é que Deus não responderá positivamente às suas orações. Porque como Deus, o justo juiz, poderia decidir a teu favor, sendo que você é alguém que abertamente desobedece ao padrão de integridade, justiça e inocência que Ele estabeleceu na sua lei. Como você poderia ser aquela viúva pobre, se chegando diante do juiz, pedindo que o juiz faça justiça, se você mesmo é injusto, se você mesmo é mau, se você mesmo cometeu uma impiedade? Você talvez até ore a Deus de forma hipócrita, mas você não poderá ter nenhum... Você não poderá ter nenhuma certeza de que Deus responderá aquilo que você pede. Na verdade, a única certeza que você pode ter é que Deus não vai responder a tua oração. A única certeza que você pode ter é que Deus, se Ele agir, Ele vai condenar aquela pessoa que está fazendo mal contra ti. Sim, Ele vai condenar. Mas Ele também vai te condenar a ti, porque foi tu que começou toda essa confusão. Foi tu que, em primeiro lugar, fez o mal contra a pessoa e agora ela está se vingando contra ti. Ou de repente o teu pecado nem está relacionado com o mal que a pessoa está cometendo. De repente você tem culpa em outras áreas. Aí Deus lá no seu tribunal ele vai estar analisando o caso, né? Porque afinal de contas você ofereceu oração a Ele. E da mesma forma, Deus no seu tribunal ele age também como os tribunais humanos. Aqui no Brasil, se você apresenta uma ação, você não pode apresentar uma ação e depois dizer, não, eu desisti da ação, vou retirar. Não. O juiz não deixa você retirar. Porque se você pudesse apresentar uma ação, né, diante do juiz e depois se arrepender e tirar, o judiciário viraria a casa da mãe Joana. Se a gente pensa que hoje já é a casa da mãe Joana, seria muito mais ainda. Né? Porque qualquer um poderia entrar com uma ação e depois dizer, não, eu estou arrependido. Eu percebi que eu vou perder, eu vou tirar. Não. Você entrou, não tem como desistir agora. Você fez a oração a Deus, pedindo, eu peço que o Senhor faça justiça. Não tem como desistir. Não tem como dizer, Deus, eu peço que o Senhor esqueça essa oração. Eu peço que o Senhor não faça justiça. Não. Você provocou a Deus, né? Eu estou usando essa linguagem exatamente porque no meio jurídico se usa essa linguagem, né? Você provoca a justiça.
A justiça ela está tranquila, cuidando da vida dela. Quando alguém entra com um processo, a justiça está sendo provocada a agir. Você provocou a justiça, você provocou a Deus, você fez oração a Deus, agora não tem como voltar atrás. Não tem como dizer, não, esquece isso que eu pedi ao Senhor. Não. Não tem como. Então, de repente, a tua culpa não diz respeito ao caso específico que você está orando. Você está orando num caso específico em que você tem razão. No caso específico ali, naquele caso específico, você é inocente e justo. Você não fez nada de errado. Mas em outras áreas da tua vida, você não foi inocente, você não foi justo. E Deus está ali analisando. Deus está analisando o caso. Deus, tá bom, é verdade. Aqui tu está sendo prejudicado. Mas ali tu prejudicou aquele lá. Nessa outra circunstância, tu prejudicou aquele grupo de pessoas. Tá bom, eu vou fazer justiça. Eu vou julgar essa pessoa que te fez o mal, que está te fazendo mal, mas eu também vou ter que te julgar, porque tu também fez o mal contra outras pessoas e até o momento tu ficou impune. Eu vou te julgar também por isso. Então, e aqui eu já adianto para vocês que o relógio é o nosso inimigo e nós não vamos poder continuar na pregação, nós vamos continuar na semana que vem. Eu termino dessa forma. Se direta ou indiretamente você fez o mal contra alguém, você será tratado por Deus da forma como ele trata os pecadores incrédulos quando ele os julga. Isso significa que, ainda que você ore a Deus, a única certeza que você poderá ter é que Deus não responderá positivamente às suas orações. Porque como é que Deus, o justo juiz, poderia decidir a teu favor, sendo que você é alguém que abertamente desobedece ao padrão de integridade, justiça e inocência que ele estabeleceu na sua lei?